O círculo à sua volta move-se mais rápido ao longe. Mônica está pronta com o seu bastão à frente. O ritual da chama branca e o círculo mágico são métodos completamente diferentes, mas a sua essência é muito semelhante. Durante o ritual, o mana é controlado através da formação de estrelas, explica Aaron nos seus pensamentos. Num círculo mágico, os círculos são responsáveis por isso. Ele pode literalmente controlar a mana da forma que quiser. Seria uma pena se cometesse o erro de não conseguir controlar esse poder. Parada por perto e a observar isto, Mônica fica extremamente surpreendida com o ritual de Aaron. Fica particularmente impressionada com o controle perfeito de uma quantidade tão grande de mana, que já se deveria ter dissipado, mas isso não acontece. Completamente focado nas suas ações, Aaron transpira um pouco de tensão e cria uma bola mágica na mão direita. A bola cor de fogo começa a girar na sua mão, criando uma luz brilhante dentro de si e iluminando tudo à sua volta. Da bola de fogo ao projétil mágico, conseguiu incorporar magia que exigia uma compreensão profunda da própria essência da magia. Não só o fez pela primeira vez, como também removeu a falha na forma de velocidade de reprodução. O próprio Aaron, nos seus pensamentos, considera o resultado dos seus esforços muito bom pela primeira vez, ainda segurando o projétil mágico na ponta do dedo. Voltando-se para Mônica, pede-lhe que convoque algum monstro que gostaria de testar este feitiço em batalha. Um pouco insegura, mas mesmo assim a rapariga aceita chamar-lhe monstro e pergunta se um golem serve. Segurando o seu bastão para a frente, ela lança um feitiço na luz azul da magia. Um golem materializa a si mesmo à sua frente. Ela explica que este é um golem criado a partir de Cabrium. Não é capaz de se defender, mas o seu corpo forte por si só é a defesa mais forte. Satisfeito com isto, Aaron aponta o dedo com o projétil para a frente em direção ao monstro, preparando-se para atacar. Dirige todo o poder do golpe para ele, um forte fluxo de magia azul criando uma corrente de ar à sua volta. Mônica e Caleb estão ao lado do monstro ferido, observando o buraco no peito provocado pela carapaça de Aaron. O loiro pergunta se o rapaz usou o ritual da chama branca para criar o círculo mágico. Mônica confirma os seus pensamentos. Não encontrou qualquer falha na pureza do Sanish nem na sua densidade. Ignorando o tipo de magia, o poder do seu feitiço de ataque era superior ao mago do terceiro círculo. Talento monstruoso! Usar artes marciais para criar um círculo mágico não é apenas impressionante, seria mais correto dizer que Caleb está aterrorizado. Neste momento, Aaron tem 3 estrelas de chama branca. Se pensarmos assim, pode-se dizer que 3 estrelas são iguais ao terceiro círculo de magia. Por nervosismo, o homem senta-se numa cadeira próxima. Mônica relata que de manhã, Aaron disse que tinha planos e foi a algum lado. Caleb fica pensativo, apoiando-se na mesa e esfregando o queixo. Dirige-se a Mônica pelo nome. Pergunta se deve escrever uma carta de recomendação a Acrion para um mago jovem, mas bem-sucedido. Espantada com esta proposta, Mônica responde que a Biblioteca Real de Acrion só é acessível a mágicos de alto nível, aristocratas e membros da família real. O homem suspira. Admite que Aaron é suficientemente habilidoso e pega telecineticamente na pena para escrever. O tipo demorou apenas 1 mês a estudar todo o curso introdutório à magia, após o qual recriou imediatamente o círculo mágico na prática. E, com a ajuda disso, perfurou um monstro tão forte como um golem. Sim, Caleb decide. Com certeza escreverá uma carta. O talento mais brilhante tem direito a uma atitude adequada. Começa a escrever com caneta no papel, e Mônica avisa o loiro que outros mágicos podem começar a fazer perguntas por causa disso. O homem responde que isso significa apenas que estão atolados na sua própria inutilidade e inveja. Pergunta a Mônica, que está ao seu lado. Quais são os planos de Aaron, que mal conhece bem a cidade? Mônica conta a Caleb que Aaron disse que queria encontrar um amigo na cidade. O homem preocupado volta a perguntar, virando a cabeça para a rapariga e desviando o olhar da carta. Na Merlin Square, ruas movimentadas, pessoas a correr de um lado para o outro a tratar dos seus assuntos, a maioria delas com mantos e chapéus mágicos. Na praça está uma estátua de Lexi, a sábia, segurando um livro numa das mãos e um bastão mágico na outra. Aaron observa a estátua de baixo. Com a sua visão periférica, repara num homem alto e forte de meia idade a aproximar-se dele. Um homem barbudo com a mesma cor de cabelo de Aaron pergunta alegremente se é mesmo ele. Aaron fica extremamente assustado e pasmado ao conhecer este homem, reconhece-o, o seu rosto congela. Apresenta-se como Lionheart. Aaron fica surpreendido por parecer ter 30 anos AOS 18. O homem repara que Aaron cresceu visivelmente, mas ainda é pequeno comparado com ele. Mas Aaron responde que está demasiado crescido. Apertam as mãos com força, o homem vestindo apenas uma camisa, e Aaron com o uniforme completo. O homem diz que um aperto de mão foi suficiente para perceber o quanto o rapaz treinou nestes 4 anos. E no entanto isso não chega. O homem faz um comentário superficial a Aaron. Mostra-lhe um frasco com líquido, explicando que é uma poção para construir músculos.
arranjou um para ele. O homem não aceita a recusa de Aaron, pois graças à poção da sua família, o Sr. Brad conseguiu emagrecer e ganhar massa muscular, mas o rapaz só pede para deixar de cheirar este líquido através da sua família, e principalmente do seu pai. Passando de tópicos secundários para negócios, o tipo questiona-se por que é que o homem se quis encontrar tão de repente. Duvida que tenha vindo até aqui apenas para recomendar a sua poção. Um homem volumoso, barbudo, de braços cruzados e cabeça baixa, perguntou ao rapaz se conhecia a Bolero Lane. Aaron diz sucintamente que sabe pouco, lembrando-se nos seus próprios pensamentos que é aqui que mora a abominação chamada Ron. Com uma cara séria, o homem diz que ouviu rumores de que um ovo gigante será leiloado neste beco. Impressionado com a súbita seriedade do seu interlocutor e com o significado das suas palavras que contradizem este disparate, Aaron limita-se a congelar e a perguntar novamente. O inspirado barbudo repete que o testículo será exibido a Aaron, em choque. Pergunta-lhe por que precisava dele. Aaron fica a saber que os ovos são muito valorizados entre os mágicos. Serão úteis para fazer a sua própria poção. Vai contratar Aroth para isso. O homem convida consigo um jovem aristocrata, trouxe consigo uma quantia bastante avultada. Mas teme que isso não seja suficiente. O cético Aaron, com desgosto, suspeita que o homem quer dinheiro dele para o leilão. Ao ouvir isto, o homem barbudo ajoelha-se de repente em frente ao tipo, mesmo no meio da rua, no paralelepípedo da cidade. Baixa a cabeça e implora a Aaron, que assustado concorda e lhe pede para se comportar normalmente, já atrai muita atenção para si. O homem está prestes a levantar-se e, com uma expressão estoica no rosto, agradece ao rapaz e jura em seu nome que lhe vai retribuir bem. Disseram-lhe também que, para além do ovo, haveria muitos outros lotes interessantes em leilão, sugerindo uma grande soma financeira. Está surpreendido por Aaron não estar interessado, mas como possui um vinho, é improvável que possa ser atraído por uma arma rara. Aaron, virando-se e andando, diz que está mais interessado na infame rua em si do que no evento que ali vai decorrer. Lembra-se de Ron e do seu encontro na torre. Ficou claro para ele que a retirada da súcubo o estava a virar do avesso. O seu aspecto cansado e exausto falava por si. Na lua cheia que se aproxima, o excitado Ron, viciado em súcubos, deve definitivamente ir para Bolero Lane. Aaron, ao regressar à torre, vai imediatamente com passo uniforme ter com Caleb, que imediatamente o chamou. Isto é muito oportuno para ele, porque o jovem Lionheart só queria fazer algumas perguntas sobre Ron. Caleb recebe alegremente o rapaz no seu escritório e pede-lhe que se sente confortavelmente para conversar. Os homens sentam-se frente a frente numa grande mesa redonda com um padrão que faz lembrar estrelas, em cadeiras com pernas curvas. Aaron inicia primeiro a conversa, olhando o interlocutor nos olhos e questionando-se sobre o que o mago loiro queria falar. Em resposta, Caleb usa a magia da telecinesia para atrair um pedaço de papel no qual tinha escrito anteriormente uma carta de recomendação para um tipo da biblioteca real. Pede para olhar primeiro para esta carta. Uma folha de papel voa diretamente para as mãos do tipo, esperando que ele leia o conteúdo. Depois de ler algumas linhas, percebe que tipo de documento é e fica em choque, a partir do qual a sua boca se abre e ele congela. A Biblioteca Real de Acrion há 300 anos. Aquele local era muito popular porque albergava o orgulho de Aroth, a essência do mana. Por maior que seja o número de livros nas Torres Mágicas, não podem ser comparados a AOS escritos que a Biblioteca Real armazena, pensa Aaron com entusiasmo. No entanto, chega à decisão de que, mesmo por vezes, deve ser modesto, pelo que pede perdão a Caleb. E diz que neste momento ainda não atingiu esse nível. Caleb, cruzando as mãos e apoiando-as sobre a mesa, responde que não concorda com ele. Parece-lhe que agora é o momento certo. Aaron ainda não teve tempo para se aprofundar na magia, pelo que as suas possibilidades são ilimitadas, mesmo que não consiga aprofundar o conteúdo dos livros de Acrion. O simples facto de estudar tanto conhecimento irá expandir muito as suas capacidades em magia. E um dia, esse conhecimento, explica Caleb, olhando o rapaz nos olhos, vai transformar o jovem mágico em algo completamente incrível. Acrion contém escritos que datam da Era Mítica. Além disso, aí estão armazenadas as obras de grandes filósofos que foram considerados gênios da sua época. Assim, talvez, os registros da Sierra Lexi também estejam armazenados nesta biblioteca. Sugere Aaron e pergunta ao homem sobre isso. Caleb diz com entusiasmo que é evidente, embora a Torre Vermelha e Verde também tenha as suas notas. 3 obras originais, denominadas Ofício Mágico, nas quais registrou o seu conhecimento de magia e essência mágica até ao momento do seu desaparecimento, estão guardadas na Biblioteca de Acrion. Estas obras foram reconhecidas como as maiores obras de toda a história do seu reino. Apenas o primeiro volume foi publicado para as massas, mas mesmo isso será suficiente para que ele já não tenha de ler mais nenhum livro sobre magia. Caleb diz que depois de ler o primeiro volume,
Toda a magia que estudou durante muitos anos parecia uma brincadeira de crianças. Embora esta carta não lhe garanta a entrada na biblioteca Acrion, gostaria de saber o que o próprio Aaron pensa sobre o assunto. Se importaria que Caleb enviasse uma carta de recomendação. Nos seus próprios pensamentos, Aaron chama o loiro de velho astuto e afirma que é claro que não se importa, sem compreender por que é que se fazem perguntas tão estúpidas. Limita-se a dizer em voz alta que ficaria feliz com isso, mas tem medo de trazer preocupações desnecessárias ao mago com uma cara extremamente preocupada que não corresponde a OS seus verdadeiros pensamentos. O loiro ri-se com um sorriso bem disposto e pede para não se preocupar com isso, pois para ele isso é uma ninharia. Aaron reflete que Caleb está determinado a enviar a carta. Questiona-se o que acontecerá se der uma resposta negativa, pois não é à toa que está no topo da torre mágica. Decide que este é o momento certo para a sua pergunta. Dirigindo-se a ele pelo nome, diz que gostaria de fazer uma pergunta a respeito do seu irmão. Descobriu isso no mesmo dia em que chegou à capital. Foi-lhe dito que em vez de se concentrar nos estudos, Ron passava a maior parte do tempo a divertir-se com as súcubos. Ao mencionar isto, o rosto de Caleb contorce-se de confusão com a situação, parecendo procurar as palavras certas. A sua reação não passa despercebida a Aaron. Este compreende que muito provavelmente o homem sabe algo sobre o assunto. Um homem tenso fala da sua incerteza sobre a melhor forma de falar, virando a cabeça para o lado. Sem jeito. Ele confirma que isso é verdade, avisou Ron várias vezes, mas não conseguiu monitorizar todas as suas ações. Conta como no passado muitas pessoas morreram devido ao facto de as súcubos lhes terem sugado toda a energia vital. No entanto, ele continua após o fim da guerra, quando o comportamento dos reis demônios e dos seus servos mudou. Isto também afetou as súcubos. Elas, como antes, sugam a alma de uma pessoa, mas não matam. A bruxa noturna, a rainha Helmut, proíbe-as de o fazer. Aaron afirma indiferentemente que isso de forma alguma justifica as ações do irmão. Caleb concorda com ele. Caleb, muito tenso, pede pensativamente a Aaron que trate o seu parente com alguma compreensão. Perplexo, Aaron pede para explicar o que o homem quer dizer. Todo o seu rosto expressa confusão com as palavras do seu interlocutor. Ron deixou a sua família há 4 anos, com grandes esperanças e expectativas depositadas nele, disse o mágico loiro a Aaron. Mas, infelizmente, a sua falta de talento não lhe permitiu atingir o nível desejado de domínio da magia. Passou por muitos fracassos, os professores da torre e ele próprio fizeram tudo o que estava ao seu alcance para treinar Ron, mas não deu qualquer fruto. O seu elevado estatuto implicava uma enorme pressão psicológica, que só aumentava com o tempo. Pensou que lhe seria útil estar pelo menos um pouco distraído. Caleb afirma que avisou Ron com antecedência para não se entusiasmar demasiado. Quando Ron deu tudo de si, aparentemente a sua mente mudou. Nos seus pensamentos, Aaron admite que não pode dizer que não o compreende. Conhece bem essa pressão, uma vez que ele próprio viveu na propriedade principal durante 4 anos. A ousada Amanda e a astuta Madison, sempre a competir entre si e a competir com as capacidades dos seus filhos. Aidan e Emily, desde a infância, possuem não só paixão, mas também talento, ultrapassando o interesse de Ron pela magia. Comparado com todos eles, Ron sempre esteve sob pressão psicológica, carente de talento e o mais fraco. A razão pela qual ainda não saiu da torre é porque mesmo nas condições atuais, sente-se melhor aqui do que na sua própria família. Compreende que a sua situação não é fácil, mas correr para as súcubos em todas as oportunidades é demais, concluíram mentalmente, cerrando os punhos devido à tensão. Mesmo que os tempos tenham mudado, os demônios continuam a ser os mesmos sacanas. Aaron chega à decisão de que precisará de descobrir pessoalmente o que aconteceu a Ron. O caminho da sua queda com mais detalhe. À noite, no beco do bolero, 2 homens de impermeável, um loiro alto e um moreno mais baixo, caminham por uma rua iluminada por lanternas vermelhas. O loiro, que é um homem barbudo que já conheceu Aaron, pergunta por que é que o seu companheiro está a usar este disfarce. Aaron, ajustando o capuz, explica o que devem fazer para brilhar nestes locais. Sendo filhos de uma família nobre, os rumores sobre eles espalhar-se-ão imediatamente. O loiro tem isso em conta e concorda com o que foi dito, ficando na sua posição habitual com os braços estendidos. Algo faz um breve som ao ouvido da morena. Aaron aproxima o aparelho do ouvido. Do outro lado da linha, alguém pergunta se estão ali. O rapaz em resposta pergunta-lhe como é que descobriu. O interlocutor acaba por ser Austin. Este relata que o aparelho só funciona dentro do bolero, irá avisá-lo assim que vir Ron. Pergunta a Austin se pode encontrar Ron, e se também usar um disfarce. A loira diz que o Sr. Ron nunca usa magia de transformação, e também usa a mesma capa. Não será difícil encontrá-la. Ao ouvir isto, Aaron fica muito irritado.
perguntando-se se ele gosta mesmo de espalhar rumores vis sobre si próprio. Ele castraria Ron. Um homem barbudo disfarçado de loiro alto pergunta a Aaron sobre as suas palavras sobre o facto de ter o seu próprio negócio aqui. Aaron diz apenas brevemente que ele próprio tratará destes assuntos mais tarde, desligando o dispositivo semelhante a um telefone. Primeiro visitarão o leilão. Aaron marca o caminho, avançando com um passo confiante e escondendo o aparelho no bolso interior da capa de chuva. Existem vários leilões a decorrer no Bolero Alley, mas todos seguem um conjunto comum de regras e as licitações são feitas de forma anônima. Cada participante, sem contar com os acompanhantes, ocupa uma sala separada, mantendo assim a sua identidade incógnita. Um funcionário mascarado fala de 3 botões na sala à disposição dos clientes. Se quiserem fazer uma aposta, precisam de carregar no botão azul para aumentar a aposta, usar o amarelo, se precisarem de ajuda, usar o vermelho. A funcionária deseja momentos agradáveis à dupla, deixando-os sozinhos no sofá numa sala mal iluminada. A loira admite que não estava à espera que Aaron quisesse participar no leilão. Apenas responde que precisava de passar o tempo. E além disso, seria interessante ver como correm estes leilões. Uma imagem surge à frente deles em forma de um enorme local mágico, com um homem de fato e máscara semelhante ao funcionário que tinha atendido os rapazes anteriormente. O mascarado faz uma ligeira vênia ao cumprimentar os convidados e agradece por se juntarem a eles nesta bela noite de lua cheia. Anuncia que o leilão é para artigos de particular valor no mundo mágico. E eles recolhem cuidadosamente apenas o melhor deles, escolhendo materiais de Helmut de compaixão. O leilão começa. Outro homem alto mascarado traz para o palco o primeiro item. É um chifre de Balarex, anuncia o homem. As licitações começam nos 100 milhões de céus. Seguem-se muitos outros artefactos mágicos. Um fruto proniciano que se parece com uma maçã azul e suculenta. Segue-se a raiz da mandrágora, uma planta mágica. E o botão da flor Yuspak, uma planta com folhas roxas. O cansado Aaron expressa dúvidas de que o ovo gigante de que o homem falou antes seja posto em leilão. No entanto, o homem tem a certeza, ouviu dizer que será certamente colocado neste leilão esta noite. No ecrã, o apresentador transita por um monte de metal desconhecido há muito tempo que passa de uma casa de leilões para outra. Expressa esperança de que hoje, entre os seus convidados, haja alguém que aprecie e adquira este lote. Os pensamentos de Aaron apenas sugerem que estão a demorar tanto tempo a descrever este lote, porque ainda não se conseguem livrar dele. Este metal foi descoberto na zona de Khazard Hills, em Helmut, e ao luar exibe um brilho verdadeiramente belo. Mas, admite o homem, além disso não há nada de valioso nele. Não pode ser processado e é também incapaz de acumular mana. O apresentador disse em voz alta que o preço deste lote era de 1 milhão de céus e meteu a mão na caixa com este misterioso pedaço de metal. À medida que Aaron ouvia a informação da boca do anfitrião, os seus olhos foram ficando cada vez mais arregalados, perguntando-se se era realmente isso que sabia. Carregou imediatamente no botão azul. Arthur ficou muito surpreendido e chamou, tentando perceber por que precisava daquele metal estranho. O anfitrião respondeu imediatamente ao sinal de Aaron e perguntou qual era a sua aposta. A sua expressão facial estava completamente invisível por baixo da máscara. Aaron respondeu que era $1 milhão e pensou que nunca imaginou que encontraria este pedaço de metal em tal lugar. Porque não era apenas um pedaço de metal, mas uma lâmina ao luar que tinha um poder esmagador ao transformar-se numa espada. Esta é a lâmina que Aaron esperava que ainda permanecesse na história da magia, do poder e da humanidade em geral. Ao pensar nisso, Aaron começou a suar. Uma gota de suor escorreu-lhe pela bochecha e os seus olhos ficaram cada vez mais arregalados. Estava muito entusiasmado. O jovem imaginou como abriria esta caixa com uma lâmina de luar apoiada sobre uma almofada de veludo e refletindo um brilho frio. O apresentador de hobby, capuz atirado à cabeça e máscara que escondia por completo a sua aparência, trouxe a caixa para Aaron e felicitou-o pela compra. Arthur assistiu perplexo ao que estava a acontecer. O grandalhão parado atrás do jovem que abrira a caixa e admirara o metal comprado, tossiu baixinho e perguntou por que é que Aaron precisava daquela coisa inútil. Aaron tirou um pedaço de metal da caixa, examinou-o cuidadosamente e chegou à conclusão de que era mesmo ele, um fragmento da lâmina do luar. Numa vida passada, encontraram a lâmina no mesmo local, na zona das colinas Khazardianas, no coração da masmorra subterrânea, e existe a possibilidade de que o arauto, deixando Helmut, tenha devolvido a lâmina ao seu lugar original, selando-a aí. A lâmina do luar era tão perigosa de usar que reconhecia apenas o arauto como seu mestre, e cada golpe era acompanhado por uma destruição terrível. Talvez não tenha sido suficiente para o arauto lhe colocar um selo e depois esmagá-lo em pequenos pedaços. Aaron esperava que houvesse o mínimo de poder neste fragmento da espada, mas parecia não haver nada ali.
Por mais que olhasse para o pedaço de metal, já não exalava energia sinistra, como fazia há 300 anos. Aaron não podia acreditar, continuou a olhar para o pedaço da espada do luar, mas convenceu-se de que estava completamente vazio. Nesse momento veio uma voz do walkie-talkie. O maestro Austin informou que Ron tinha chegado ao local, e podiam começar o que tinham planeado. Aaron puxou o capuz para cima da cabeça e disse a Arthur que estava na hora de ele ir, e ficou surpreendido por o jovem não ir assistir ao leilão até ao fim. O nosso herói confirmou que não iria assistir a mais nada, mas deixaria um cartão ao grandalhão para que pudesse apostar no seu ovo preferido. Uma vez fora, contactou Austin e perguntou-lhe para onde deveria ir, e explicou que precisava de ficar no lado norte do Bolero Alley. Existe uma loja chamada Rafflesia, por isso ele precisa de ir até lá, e logo o jovem se viu na placa decorado com cornos. Ficou a olhar para a flor feia e, como sabia, mal cheirosa durante muito tempo. E depois os guardas com chifres chamaram-no e perguntaram-lhe se era um cliente. Aaron reconheceu-os como demônios e pensou que esta era a primeira vez desde a reencarnação que encontrava esta escumalha. Na sua vida anterior, teria acabado com eles sem pestanejar, mas agora sorriu para eles e disse que gostaria de ter acesso. Um dos guardas respondeu que o valor da entrada era de 2 milhões de sal, que incluía a duração da sessão e o sono à sua escolha, e perguntou se estas condições eram adequadas para o jovem. Aaron pagou-lhes a quantia exigida e entrou no estabelecimento, e os demônios atrás dele curvaram-se respeitosamente para ele e desejaram-lhe um bom momento. Entrando no salão, viu muitas mesas com visitantes, entre as quais corriam belas empregadas de mesa com chifres. O nosso herói sentou-se à mesa e começou a examinar cuidadosamente todos os que ali estavam, tentando encontrar Ron. E nesse momento uma rapariga curvilínea, decorada com chifres, aproximou-se da mesa. Perguntou à empregada onde poderia sonhar acordada, e a rapariga ficou parada à sua frente, segurando um tabuleiro de bebidas. Provavelmente não era costume perguntar sobre o assunto imediatamente, mas a empregada sorriu compreensivamente e sugeriu em voz alta que ele estava provavelmente com pressa. A menina disse que o seu cliente era simplesmente encantador. Perguntou-lhe se era a primeira vez que vinha aqui, e disse que tinham uma cave para sonhar acordado. Mas primeiro ela sugeriu experimentar esta bebida, dizendo que algumas canecas o ajudariam a relaxar. Aaron segurou a garrafa com a mão e disse que não precisava de álcool, e que só precisava de lhe mostrar o caminho. A empregada riu-se e sugeriu que ele poderia ter vergonha de o dizer, e, nesse caso, ela indicar-lhe-ia o quarto certo. E caminharam por um corredor escuro da cave. O jovem disse que estava um pouco assustado. Era a primeira vez que fazia algo do gênero, e a menina, sorrindo, garantiu-lhe que não havia nada com que se preocupar. Iria basta tomar uma gota da sua energia, e no dia seguinte sentirá apenas uma ligeira fraqueza. Aaron olhou em redor e examinou cuidadosamente tudo o que o rodeava, pensou. É assim que é o chão da cave, e que estava na hora de ele terminar o dia. Tocou no ombro da empregada e disse que só queria dormir uma sesta, e convidou-a para receber o pagamento da bebida. Não precisava de troco. A menina virou-se e disse surpreendida que tudo o que o cliente disser, assim será. Mas achou o comportamento do jovem muito estranho. Aaron pediu à empregada que lhe indicasse a saída, e ela disse que seguir por essa estrada o levaria ao restaurante mais próximo. Logo, o jovem saiu de um corredor escuro por uma porta. E à saída, o gerente cornudo perguntou-lhe se tinha gostado do sonho, e exigiu que lhe trouxessem os melhores pratos que tivessem, e não se esquecesse de acrescentar mais carne. Aaron sentou-se à mesa. Trouxeram-lhe comida e mordeu a coxa do peru com apetite, sem se esquecer de olhar em redor. Logo reparou como 2 funcionários cornudos trouxeram Ron pela porta do corredor. Mal se conseguia manter de pé, e parecia exausto. O nosso herói estava simplesmente fora de si de raiva. Aaron observou Ron e pensou, furioso, que ele era apenas um sacana, e como se atreve o filho mais velho da família Lionheart, não só a divertir-se com súcubos, mas também a confiar em demônios. O jovem levantou-se da mesa e, tentando não chamar demasiado a atenção sobre si, seguiu silenciosamente o trio. Já era noite lá fora, mas as lanternas vermelhas iluminavam a zona, e Aaron não teve qualquer problema em manter um olho em Ron e nos demônios. O jovem perguntou-se sombriamente para onde poderiam ir, mas não tinha uma resposta definitiva, o que o irritou ainda mais. Cobrindo-se com uma capa, observou-os secretamente e viu como os demônios levaram Ron a alguma porta misteriosa. O herdeiro mais velho da família mal conseguia manter-se de pé, e os demônios arrastaram-no literalmente para dentro. Após o que Aaron, já não escondido, se aproximou da porta e tentou entrar. Mas depois, 3 homens estranhos bloquearam-lhe o caminho, e o do meio, o mais animado, chamou-o. Revirando os olhos desvairados, o atleta disse a Aaron que aquela não era uma loja para ele e que devia sair daqui. O jovem exigiu saber o que era aquele local, mas os atletas não saíram do lugar e continuaram a bloquear-lhe o caminho.
E então o do meio agarrou-o pela garganta e perguntou-lhe se este cãozinho achava que estavam a brincar com ele e que devia fugir. Mas Aaron respondeu que na verdade não se importava de rir e agarrou a mão do adversário, que ficou claramente surpreendido. E de seguida, o atleta recebeu uma pancada no queixo e voou vários metros para longe, perdendo os dentes e sangrando. 2 outros homens ficaram indignados, gritaram que era um maluco, pegaram nas armas e disseram-lhe para se preparar para a morte. O atleta já estava caído inconsciente no chão, e 2 dos seus colegas de equipa, um com uma espada e outro com uma faca, decidiram atacar Aaron. Pela direita, um atleta loiro aproximava-se lentamente de Aaron, que já tinha preparado a sua espada para a batalha. Atrás dele, brandindo uma grande faca, uma morena magra movia-se silenciosamente. Mas não tiveram tempo de fazer nada, pois o nosso herói repeliu o ataque com um movimento da sua espada, tanto que caíram no chão. Então Aaron caminhou até ao musculado loiro, que estava deitado de costas, e pisou-lhe a cabeça com a bota. E então perguntou-lhes, completos sacanas, se estavam prontos para responder à sua pergunta, e ficou surpreendido quando viu que todos estavam desmaiados. Tentou agitá-los, mas não se mexeram. Depois tentou empurrá-los com os pés, mas também não adiantou. Então decidiu que não se importava. Iria descobrir tudo sozinho. Depois disso levantou-se e foi mais fundo no corredor. Em breve abriu a porta de uma sala mal iluminada onde era difícil ver alguma coisa. No entanto, havia um cheiro distinto, e Aaron perguntou-se se aquele idiota do Ron estava drogado. Era evidente que o irmão mais velho precisava de descansar, mas não da mesma forma. E o jovem estava prestes a virar-se e a sair da sala quando de repente ouviu uma voz a perguntar quem era. Aaron virou-se e viu um monstro que parecia um gato, e estava vestido de fato, com um demônio e um atleta sombrio ao seu lado. E o monstro perguntou ao jovem como tinha entrado aqui, e por que é que os guardas não o tinham parado. O nosso herói riu-se ao ver um bando de idiotas, um homem, um demônio e um homem-fera, a tolerância racial em toda a sua glória. O Homem-Fera gritou a AOS seus companheiros para se livrarem do convidado indesejado, e ele próprio agarrou a sua espada. Aaron usou a sua mana e 3 raios de luz atingiram os seus adversários, que ousaram atacá-lo. O Homem-Fera, derrotado, deitado no chão, só conseguiu pigarrear quando o jovem se aproximou dele e lhe perguntou onde estava Ron. No entanto, Aaron mudou de ideias e disse que o Homem-Besta podia continuar a manter o pênis na boca e que ele próprio o encontraria. E depois tirou a lâmina da bainha e endireitou-se. Levantando-a, os seus adversários olharam-no horrorizados. A espada, como 1000 raios, iluminava tudo em redor. E o Homem-Fera, o demônio e o homem tentaram em vão esconder-se dessa luz. Aaron colocou a sua espada no peito do Homem-Fera e disse que tinha revistado todo o 1º e 2º andar. Ron não estava em lado nenhum, mas ficou em silêncio. Restava apenas o 3º andar, e o jovem apontou com confiança o dedo para onde, na sua opinião, Ron poderia ser encontrado. Deixou os seus adversários derrotados caídos no chão do 2º andar e foi para o 3º. O nosso herói ficou muito surpreendido quando se levantou e viu apenas um quarto, mas disse com segurança que o Ron estava definitivamente aqui. Então ele apercebeu-se e tirou um fragmento da espada do luar do seu peito. Não fosse esse fragmento funcionar agora. Atirou o pedaço de metal para a frente e correu atrás dele, e o fragmento começou realmente a funcionar, recolhendo mana à sua volta. Pegando novamente, Aaron disse respeitosamente que a bugiganga é muito útil, e mesmo sendo apenas um fragmento da lâmina do luar, ainda é capaz de absorver mana. De repente, um homem de capuz e com um bastão, no cimo do qual estava uma caveira branca brilhante, apareceu à sua frente, e Aaron perguntou-lhe que tipo de magia negra era. E o homem pensou que este feitiço deveria acabar com o jovem, mas estava claramente a usar algum tipo de mecanismo de defesa. E que raio era aquilo? Aaron lembrou-se claramente das palavras do patriarca de que não se devia envolver com a magia negra, e ordenou-lhe estritamente que não o fizesse. Mas o próprio filho de Byron, um descendente do arauto, o jovem fez uma careta ao pensar no seu parente dissoluto. O personagem principal olhou nos olhos do homem que estava à sua frente e convidou-o a correr. Não o iria perseguir. Olhando-o sombriamente, disse ao maldito misturador de barro para sair de vista, e 3 estrelas de mana brilharam no peito do jovem. Aaron ficou em frente do homem encapuçado. A capa do jovem esvoaçava enquanto o brilho de mana se espalhava à sua volta. Flashes brancos de poder rodearam-no como se estivesse no meio de um incêndio ofuscante. O homem encapuçado pensou que estas chamas brancas que emolduravam o seu corpo faziam lembrar a juba de um leão. Olhou assombrado para os 2 demônios que apareceram atrás dele e pensou. Aaron não o deixou pensar, virando-se para os demônios. Disse que eram os mesmos 2 pedaços demoníacos de merda que acompanhavam Ron. O jovem, preparado para atacar, tirou a espada da bainha e olhou ameaçadoramente para os seus adversários, convidando-os a atacar. Voavam no ar. Garras enormes cresciam nas mãos dos demônios e os chifres pareciam duplicar de tamanho.
Aaron não teve vergonha de usar a sua espada e brandiu-a, espalhando tudo em lascas e pedaços de pedra. Atingiu no peito o primeiro demônio que saltou sobre ele e gemeu de raiva furiosa. Outro golpe e a mão do monstro de longas garras, cortada pela espada, voou para o chão, a sangrar. O monstro tentou agarrar o coto do braço, mas falhou e rugiu de dor. Destemido, Aaron cerrou o punho com uma mão e apertou ainda mais a espada com a outra, com o rosto vermelho de raiva. E depois agarrou o demônio pelo rosto, tentando esmagar-lhe os olhos, e logo foi derrotado. O homem do bastão assistiu à batalha. O seu rosto ficou branco e ele, gaguejando, chamou Aaron pelo nome. Os cabelos do jovem voltaram a ficar loiros. O seu disfarce desapareceu, e o homem do bastão disse que agora o reconhecia. Aaron disse ao lixo fedorento para sair daqui, o seu olhar impiedoso e o seu rosto parecendo feroz. O nosso herói de espada na mão caminhou em direção ao encapuçado, que, gaguejando, tentou pronunciar o seu nome e pediu oportunidade para lhe explicar tudo. O homem ficou assustado porque o jovem não o ouviu. Simplesmente sugeriu que morresse. Lançou algum tipo de feitiço, fazendo com que um fogo vermelho se acendesse nas órbitas vazias do crânio, e disse que mataria Aaron. Através dos clarões vermelhos de fogo, que pareciam engolir toda a sala, os olhos sombrios do jovem eram visíveis, e então o homem atingiu-o com um golpe mágico, tentando matá-lo. Aaron ergueu a espada e dissipou facilmente o feitiço com ela, os olhos a arder de vingança. O seu adversário ficou pasmado. Parecia-lhe impossível. Como conseguiu bloquear um golpe tão forte com tanta facilidade? E o jovem num instante viu-se ao seu lado e disse-lhe para não se mexer, caso contrário degolava-o. E então o homem encapuçado conduziu-o para uma sala onde Rony estava deitado numa plataforma elevada, rodeado de velas, com o crânio de alguma fera pendurado por cima da cabeça. E aos pés estava uma taça, dentro da qual estava uma massa azul pulsante com grandes veias. Aaron lembrou-se que esta era uma taça que os demônios usavam para rituais, mas não era claro o que estava dentro da taça. O homem encapuçado, a suar e a gaguejar, disse que a taça continha o coração de um unicórnio. E o jovem recordou que graças ao poderoso Mana e ao poder divino, os unicórnios eram chamados divindades da água. Os seus corações são considerados um ingrediente muito mais valioso para o sacrifício do que os humanos. O nosso herói ficou surpreendido e perguntou ao encapuçado se estava a tentar fazer um acordo com o rei demônio. Mas ele respondeu que não ousaria. O barão de Elmud, o Sr. Ulfer, precisava disso. Aaron perguntou novamente, e explicou que era um subordinado da duquesa Gebela Noir. O jovem lembrou-se daquela mesma bruxa noturna com chifres, e pensou que aquela criatura demoníaca devia ter mais de 300 anos. Agora, a ilegalidade e a devastação reinam em Helmud, e a própria Gebela, embora significativamente inferior ao rei dos demônios, ainda é uma bruxa noturna. O que significa que é forte o suficiente para ter o título de Duquesa do Inferno. Acontece que Ron iria assinar um acordo com um qualquer íncubo, um dos lacaios de Gebela Noir. Além disso, em estado de estupor alcoólico e de drogas, usou o coração de um unicórnio para um ritual de sacrifício. O encapuçado caiu de joelhos, bateu com a testa no chão e começou a chorar que a culpa não era dele. Estava apenas a cumprir as ordens do senhor. Gritou que até o dinheiro com que o coração do unicórnio foi comprado foi alocado pelo Sr. Ron, e este não podia recusar, ou seja, desobedecer à ordem. Aaron riu-se e disse que, claro, não podia recusar. Provavelmente estava muito feliz, pois o filho mais velho da família Leonhardt pagou-lhe para iniciar a conclusão de um acordo com o seu mestre. Se tivesse tido sucesso, aquele sacana do Ulfer teria presenteado o homem encapuçado com mais energia do que alguma vez sonhou. Mas, para além disso, provavelmente também conseguiu fazer um acordo com aquela podre Gebela. Aaron apontou o dedo ao homem e disse que a culpa era de toda a sua ganância, e se não queria morrer, que fechasse a boca imunda e parasse de culpar os outros pelos seus pecados. O homem encapuçado, suando abundantemente, pressionou-se contra o chão e ficou mudo de horror. Mas depois o nosso herói aproximou-se de Ron, que estava deitado em estado semiconsciente com os olhos ligeiramente fechados. Aaron gritou furiosamente para Ron se levantar, a cadela debaixo da vedação, e este tentou proteger-se dele com as mãos. E depois viu quem estava parado à sua frente, e horrorizado chamou Aaron pelo nome. Estava completamente deprimido. O nosso herói perguntou ameaçadoramente ao seu irmão se ele tinha caído em si. Os seus olhos estavam a arder, e o seu tom era destrutivo. Ron murmurou para o irmão, segurando a sua bochecha e olhando para Aaron horrorizado, com o cabelo despenteado e os olhos a vaguear. O irmão mais velho perguntou ao nosso herói o que estava aqui a fazer, e ele respondeu que o estava a seguir. O filho adotivo da família Lionheart explicou que lhe tinham dito que Ron estava a passar por um período difícil agora. Por isso tentou realmente compreendê-lo. Aaron percebeu que estas pequenas alegrias que Ron tinha descoberto estavam a ajudar a distrair a sua mente desta situação de merda.
O nosso herói agarrou a cabeça do seu irmão mais velho e disse-lhe que ele devia manter-se longe da magia negra. O jovem ficou indignado por Ron, um dos descendentes diretos da família Lionheart, herdeiro do ramo principal, ter ousado assinar um contrato com um demônio e ainda por cima um íncubo. Ron, a gaguejar, começou a arranjar desculpas. Disse que estava simplesmente impotente, que era muito difícil para ele. Aaron deu-lhe uma bofetada na cara e perguntou indignado o que significava ser impotente e que era um pedaço de merda de vontade fraca. Perguntou ao irmão se não tinha pensado nas consequências que teria de enfrentar após concluir tal contrato, pois a sua alma tornar-se-ia posse de um demônio. Se dissesse a Ron para matar, ele mataria, diria-lhe para morrer, morreria como um cão cobarde, e tornar-se um feiticeiro das trevas desonraria toda a família. O jovem furioso perguntou a Ron o que faria se um demônio lhe ordenasse que tirasse a vida a seus pais ou irmãos, ou que saqueasse o tesouro da família Lionheart. O irmão mais velho, gaguejando, tentou justificar-se. Disse que lhe foi prometido que não seriam obrigados a cumprir todas as ordens e deu a sua palavra de que não ultrapassaria os seus próprios princípios morais. Aaron riu-se terrivelmente e perguntou a Ron, o verme crédulo, se ele e o íncubo selariam uma promessa nos seus dedinhos. E quem são demônios para ele, dragões ou duendes? Porque uma promessa para demônios é apenas uma frase vazia. Ron não tem de seguir todas as ordens que os demônios lhe dão, a não ser que esteja disposto a arriscar a sua vida. Mas Aaron não tem a certeza de que um verme como Ron seja capaz disso, e não conseguiu recompor-se. E por isso, fugiu da realidade para o mundo das prostitutas e das drogas. O irmão mais velho, agachado, sentou-se à sua frente. Ron, histérico, acusou Aaron de não saber o que estava a dizer e de não ter informações suficientes sobre o passado difícil de Ron para o culpar de alguma coisa. Aaron olhou para o rapaz com um sorriso. Provavelmente estava a tentar insinuar que não devia interferir onde não lhe foi pedido. Mas como Ron estava a esconder alguma coisa, então deixem-no contar. Não tinha nada a perder. Ron explicou que Aaron não fazia ideia de como era para ele há 4 anos. Assim que foi adotado, o patriarca concentrou a sua atenção no seu novo filho e deu-lhe todo o apoio. O seu tom era como se o próprio Ron estivesse a ser privado de tudo aquilo, de toda a atenção e de todas as oportunidades, e o tipo estivesse a começar a irritá-lo verdadeiramente. Não o podia culpar por nada. Ron recebeu o mesmo apoio de Aaron, e também teve o ritual da chama branca e a oportunidade de se tornar aprendiz do mestre da torre mágica do reino de Aroth. Ron não pôde dizer nada sobre isso, porque a razão pela qual Aaron era melhor do que ele não era porque o patriarca o amava mais, mas porque Ron não era igual em força para começar. O tipo, histérico, acusou Aaron de ter um talento inato, mas o espadachim não se envergonhou disso. Era mais do que talento, porque era uma pequena parte para se tornar o melhor. Se recorda de Aidan e Emily, eles ainda aprimoram diligentemente as suas capacidades dia após dia, sem poupar esforço e tempo. Enquanto Ron só brincava com súcubos, bem como com álcool e drogas, há muito que desistiu e perdeu a força de vontade. Ele acreditava mesmo que a magia negra o poderia ajudar a tornar-se o próximo patriarca da família Lionheart. Isso era pura loucura. Mas o tipo nunca quis ser o patriarca desta família. Não a amava de todo o coração. E pensar nisso fez Ron estremecer. Os planos de Ron eram tornar-se um mago das trevas e ir para Helmut, e no que considerava um lugar livre de preconceitos, podia ser apreciado. Aaron ficou furioso com esta afirmação e deu outro murro. O seu punho atingiu bem o nariz do irmão. Não poupou esforços. Ron voou uma longa distância contra a parede. Aquele golpe deixou-o sem fôlego. Aaron não queria sentir pena do irmão. Ron soltou-se da parede e caiu no chão. O sangue escorria dele num riacho. Foi incrivelmente doloroso. Parece que Aaron partiu o nariz. Mas a esperança da família Lionheart não quis ficar por aqui. Pediu a Rony que repetisse o que disse. Por causa de tamanha heresia, o seu sangue ferveu. O descendente do Arauto do Grande queria ganhar fama e reconhecimento de alguns demônios patéticos de Helmut. É bom que o seu antepassado não tenha ouvido isso. Era muito mais importante para Ron ganhar o favor dos demônios e o respeito deles do que o mesmo da sua própria família. É claro que os demônios não o honrariam. Parece que o seu irmão não percebia alguma coisa. Não havia nada de valioso nele a não ser pertencer à família. Não tinha talento e tinha uma vontade fraca. Estas palavras cortaram como uma faca o coração de Ron, que olhava para o seu algoz com tremor e medo. Foi injusto porque recebeu tudo o que os outros nem sequer sonhavam. Todas as oportunidades. Tudo o que conseguiu. E agora ajoelhou-se diante dos demônios. Não pretende ouvir mais as suas lágrimas e ranho. Deixe-o falar pessoalmente com o chefe da Torre Vermelha, Caleb. Os guardas que chegaram levaram um dos adoradores de demônios associados a Aaron. Queria muito acabar com a vida deste homem. Queria mesmo matá-lo. Mas essa seria a decisão errada.
Passado algum tempo, o chefe da Torre Vermelha chegou a este verdadeiro antro de drogas e ele e Aaron ficaram em frente a Ron. O professor olhou com pena para o seu aluno e não encontrou palavras para descrever a sua desilusão. O medo enlouqueceu-o completamente. Não queria admitir que tinha feito algo proibido ou desagradável. Não fez nada. Não se juntou às fileiras dos magos das trevas e não fez nada pelo qual pudesse ser repreendido ou castigado. A figura de Ron parecia incrivelmente patética, mas houve uma coisa que Ron não disse, que estava a tentar juntar-se a eles. E a única coisa que o impediu foi Aaron chegar a horas. Ron, com a sua partida, profanou os bons nomes de todos os Lionhearts. E ainda para mais, o rapaz não tinha noção das suas ações e de como estas iriam afetar toda a família. Além disso, insultou o seu pai, o Sr. Byron, que confiou o seu futuro a Caleb, bem como os mágicos da Torre Mágica Vermelha que o ensinaram, e o próprio mentor que o quis ajudar. Ron estava prestes a novamente querer justificar as suas ações dizendo que realmente não queria tudo aquilo de propósito e queria outra coisa, aconteceu por acidente. Mas as desculpas superaram a paciência. E o chefe da Torre Vermelha avisou que se continuasse a inventar desculpas, Caleb usaria a força. Ficou completamente furioso e ordenou a Ron que se calasse. Se realmente queria pedir desculpa, então deveria tê-lo feito à frente do patriarca e da sua mãe. Esta perspectiva fez Ron tremer enormemente. Ele compreendia o que o esperava e estava aterrorizado com este encontro. Estar frente a frente com o patriarca depois do que ele tinha feito. Já não havia necessidade de eles estarem aqui. Por isso Caleb ligou a Ron e voltaram. A próxima conversa deveria acontecer em breve, mas na presença dos principais Lionhearts. Nesse mesmo dia, depois da meia-noite, o mágico convidou Byron e Amanda para irem ao aro, e eles e Aaron sentaram-se à mesa à espera de outro convidado. O rosto do patriarca estava muito sério. O rosto de Amanda mostrava muita tristeza e apatia. De repente, a porta abriu-se e o quinto membro entrou finalmente. Uma figura com uma túnica preta e os mesmos óculos pretos entrou pela porta. E à meio da noite apareceu Damon, o mestre sombrio da Torre Mágica. Este homem serviu como mestre-chefe da Torre Negra durante décadas e foi considerado um dos 3 lendários magos das trevas que assinaram um contrato com o rei demoníaco da prisão. Os óculos pretos escondiam os olhos vermelhos sangue. Mas o patriarca pediu-lhe que se mantivesse calma e fria. O mestre da Torre de Magia Negra não teve nada a ver com o acontecimento que aconteceu ao seu filho. A primeira esposa ferveu e bateu na mesa, acusando Caleb de dizer que Damon apresentou Ron à magia negra. Poderia o chefe da Torre Vermelha retirar agora as suas palavras e pensar que ela acreditaria. Damon, pela primeira vez em toda a conversa, decidiu falar, explicando que nem toda a magia negra de Aroth é ensinada dentro das paredes da torre. Por detrás do incidente com Ron estava um mágico chamado Gavit. Damon sabia um pouco sobre esta figura. Era uma pessoa astuta e muito traiçoeira que faria tudo pelos seus objetivos. Além disso, Gavit era membro da Guilda dos Mágicos e não da Torre Negra, pelo que valia a pena culpá-los e não a torre. Mas Amanda não ia acalmar e quis continuar a discussão. Mas Byron impediu-a, com um gesto de mão ordenando-lhe que se acalmasse e se sentasse. Ele raciocinou que, uma vez que a Torre de Magia Negra não estava ligada ao incidente, então, por que é que o seu mestre decidiu visitá-los durante este incidente? Damon respondeu que gostaria de assumir a responsabilidade. Há vários séculos, se uma pessoa fosse suspeita de envolvimento com magia negra, poderia ser acusada de um crime e executada. Mas depois de o Arauto ter assinado um contrato com o rei demoníaco, as pessoas foram libertadas da prisão. Nos tempos modernos, praticar magia negra e assinar contratos com demônios não eram crimes ou atividades ilegais. Portanto, Damon respeitaria a vontade dos membros da família Lionheart. O patriarca não iria tolerar mais isso e ordenou-lhe que não ultrapassasse fronteiras. Parecia que estava a humilhar a sua dignidade para aumentar o reconhecimento dos Lionhearts. Damon não negou e respondeu diretamente que o patriarca tinha acertado. Mas não gostaria de iniciar outra guerra, e por isso decidiu assumir a culpa, salvando a família de consequências estúpidas. Em relação às drogas, Damon fará com que os órgãos de segurança pública de Arota tratem do assunto. Não darão permissão a AOS distribuidores destas drogas intoxicantes. Todas as súcubos enfrentarão punições severas. Ninguém será poupado. Após tal incidente, todos os que tiverem alguma coisa a ver com isso serão punidos. Mas Amanda continuava confusa com uma coisa de que tipo de responsabilidade falava o mestre da Torre Negra. Respondeu que iria torturar severamente e depois matar aquele que fez o acordo com Gavit, que quase escravizou Ron. No momento seguinte, o Mago das Trevas levantou a mão e convocou a chama demoníaca. Faria outra coisa nesta reunião. Damon queria transmitir as palavras do rei demoníaco da prisão a todos os presentes. Por isso, iniciou um pequeno ritual de invocação. Rei demônio da prisão. Estas palavras ecoaram na cabeça de Aaron. Este mestre das trevas atreveu-se a profanar este lugar com tal criatura.
Instantaneamente, figuras e símbolos começaram a emergir das chamas. Daemon explicou que o demônio estava chateado porque a amada família Harold se tinha tornado objeto de censura. Por isso, decidiram executar Olferhoin. Aeron ficou furioso porque o mestre sombrio da Torre Mágica ousou falar sem tato e de forma completamente desrespeitosa sobre a família Harold. Mas o feitiço foi concluído e a mensagem foi transmitida. E Daemon pediu desculpa mais uma vez. E explicou também que, embora não conseguisse apaziguar a raiva do patriarca, mas mesmo assim, tinha o direito de contar com o apoio da Torre Negra e do Rei Demoníaco da prisão, eles ajudariam se necessário. Byron não conseguiu responder e optou por olhar em silêncio para o mestre. Levantou-se da cadeira e decidiu ir embora, desejando que o futuro encontro se realizasse num ambiente mais agradável. Aeron não desviou os olhos dele, e Daemon sentiu o olhar do jovem a trespassar-lhe a cabeça enquanto se virava para ele uma última vez. Depois de avaliar o jovem Leonhart com um olhar, estava escrito no seu rosto que estava a tramar alguma, mas o próprio Aeron não escondeu o desprezo raivoso no seu olhar. Por fim, o mestre saiu da sala e o patriarca conseguiu respirar um pouco. Claro que o jovem concordou e saiu a correr desta sala. Aparentemente, o que seria dito a seguir não era para os seus ouvidos. Havia 3 pessoas sentadas à mesa do salão: Caleb, Byron e Amanda. Os rostos de todos expressavam tensão e tristeza silenciosa. A própria presença de Daemon neste local contaminava o espírito e enervava-os. Mas o patriarca teve de se recompor, culpou-se pelo incidente. Mas o chefe da Torre Vermelha respondeu que a culpa era inteiramente dele, porque era muito exigente com Ron. Talvez devesse ter acalmado o seu zelo. O patriarca decidiu que levaria o seu filho de volta para a propriedade Lionheart e cuidaria dele. Amanda ficou surpreendida com a decisão do patriarca. Tentou persuadir o marido, talvez a decisão dele não fosse assim tão necessária, pois Ron ainda não se tinha tornado um mago das trevas, claro, queria na mesma. Ela presumiu que ele não cometeria o mesmo erro 2 vezes e aprenderia com isso, trabalhando consigo mesmo para o resto da vida para expiar a sua culpa. Mas o patriarca interrompeu o seu discurso e respondeu que em toda a história da família Lionheart, nenhum dos descendentes do ramo principal se virou alguma vez para a magia negra. A sua decisão foi inegável e inviolável. O facto de Ron ser o herdeiro do título de patriarca não lhe dava o direito de profanar o nome da família impunemente, e não lhe permitiu permanecer em Aroth. A Amanda começou a gritar. Na propriedade Leonhart, a vida do seu filho iria transformar-se num inferno. A mulher já não tinha medo de ofender o marido. Durante todo este tempo, ao longo dos anos, Aidan e Emily permaneceram na ignorância sobre como estavam a correr os sucessos e o progresso de outros membros da família principal. Ron não tem lugar na residência Lionheart e deve ficar em Aroth. A sua mulher acusou o patriarca de não mexer um dedo pelo seu filho. Mas os filhos de Madison e ela própria banharam-se na fama e no amor de Byron. O patriarca olhou-a com tristeza. A sua mulher pensava mesmo assim. Agora, os pensamentos de Amanda tornaram-se claros para ele. Explicou que nunca destacou nenhuma das crianças. Não havia nele favoritismos. Não era daqueles que corria para cumprir os caprichos de ninguém. Ron queria dedicar-se à magia, e o patriarca realizou o seu desejo enviando-o para Aroth. Amanda voltou a bater com a mesa com raiva, se ao menos o marido se preocupasse realmente, e o filho significasse alguma coisa para ele. Assim faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que Caleb levasse Ron como seu aluno, se este evitasse as aulas. Então era necessário apresentar-lhes uma pessoa para que acompanhasse o progresso de Ron e não o deixasse perder-se. Cada palavra que a sua mulher dizia era uma verdadeira vergonha para todos os Lionhearts. E o patriarca pediu-lhe que se calasse. Já não suportava o facto de ela o ter desonrado a ele e a toda a sua família. Mas a mulher não desistiu. Não compreendia por que é que o patriarca estava aqui, pois teria de suportar o estigma da vergonha assim que Ron regressasse à propriedade. Seria Amanda a tornar-se o bode expiatório. Se Byron insistisse tanto no regresso do filho, Amanda levava-o para a propriedade da sua família. Ela não permitirá que ele volte a cruzar a soleira da propriedade de Leonhart. Amanda, no seu cio, era simplesmente insuportável. E se ela quisesse tanto, Ron estaria com ela e iria para a propriedade da sua família. E desde que ele concorde com a decisão da mãe, deixe-a fazer o que achar melhor. Quando Aaron saiu, ouviu gritos vindos de trás da porta, mas tinha os seus próprios assuntos a tratar e não iria ouvir a conversa. Caminhando de volta, ouviu alguém chamá-lo. Daemon apareceu a pedir uma breve audiência com o jovem Lionheart, mas queria falar sobre algumas coisas. Devido ao infeliz incidente e à situação atual, os dois nunca conseguiram falar corretamente. Mas Arão respondeu duramente que não tinha nada para discutir com o servo dos demônios. E com o seu servo, não escondeu a sua hostilidade no seu discurso. Daemon não era idiota e reparou que aparentemente a sua pessoa não era particularmente do agrado de Aaron. Mas Aaron garantiu ao seu interlocutor
que não era o único que não gostava dele. Tal informação entristeceu um pouco o Mestre das Trevas. Passaram 300 anos e as relações entre os Lionhearts e os Magos das Trevas mantiveram-se tensas. Isso perturbou-o, e foi estranho enfatizar o facto de que o próprio Daemon não tinha trazido qualquer mal. Embora Aeron tivesse o direito de odiar a magia negra, não deveria ter antipatizado com o próprio Daemon. O Mestre Sombrio sugeriu medidas, estendendo a mão ao rapaz num gesto de amizade e confiança entre ambos. Mas a figura de Aeron nunca se mexeu. Nem um único músculo do seu rosto tenso e sério se mexeu. A sua mão manteve-se no lugar. Daemon apressou-se a tirar a mão e reparou que já tinha ouvido falar do jovem. Há alguns anos atrás, fez um verdadeiro salpico na cerimônia. Além disso, Aeron mostrou recentemente excelentes resultados tanto em artes mágicas como em habilidades de combate, e até recebeu uma carta de recomendação de Acrion. É claro que Daemon, como mestre da Torre Negra, não deveria ter dito isto, mas poderia oferecer algo útil ao jovem Lionheart. Aeron perguntou com irritação o que queria dizer exatamente a raposa astuta. Todas as propostas dos Magos das Trevas eram sempre perigosas. Daemon explicou que uma recomendação da Torre Vermelha não é suficiente para entrar em Acrion. Outros mestres e mágicos recusarão Aeron, dizendo que ele não estava qualificado. É por isso que Daemon, como mestre da Torre de Magia Negra, poderia escrever uma carta de recomendação a Aeron, de forma a fortalecer a sua confiança na sua admissão definitiva em Acrion. Mas algo estava errado aqui. O tipo ficou constrangido com estes extremos, porque esta era uma proposta invulgar do Mestre das Trevas. Respondeu que admirava o talento do jovem e, além disso, tinha uma relação tensa com o chefe da Torre Vermelha. O próprio Daemon não desgostava de Caleb, mas odiava Daemon pela sua afiliação sombria. Portanto, se ele apoiar o aluno do seu colega, poderá começar a tratar Daemon melhor e com mais carinho. E Aeron também terá a hipótese de causar uma boa impressão na família Lionheart. Aeron respondeu sensatamente que se Daemon escrevesse uma carta, iria aceitá-la. No entanto, isso não faria com que Daemon se tornasse amigo de Aeron. Mas o Mago das Trevas respondeu que a opinião mais complacente do tipo sobre ele seria suficiente para ele. Finalmente a conversa deles chegou ao fim, e Daemon decidiu passar para o resto do seu negócio. Era tudo o que tinha para dizer. Ao sair, Aeron irá verificar com o capataz se realmente não teve nada a ver com o que aconteceu a Ron. Por momentos a figura gelou, e Daemon respondeu que estava incrivelmente orgulhoso por ser chamado de Mago das Trevas, aprendendo as artes das trevas e todos os meandros da demonologia. Mas para ele, o próprio facto da existência de mágicos incompetentes que insultavam a magia negra com a sua simples presença era um insulto. Depois de responder com um tom frio e aço, Daemon decidiu ir-se embora, esperando que a sua resposta satisfizesse Aeron. O jovem recordou a aparição do irmão no último encontro. Não parecia uma pessoa adequada, e era uma verdadeira vergonha para a família Lionheart. A visão do seu irmão irritou Aeron, e este virou-se bruscamente e caminhou na direção oposta do Mestre das Trevas, mencionando com raiva o seu irmão. Aeron estava sentado em frente a um prato com um coração de unicórnio. A substância pulsava e emitia um brilho azul. O rapaz lembrou-se das palavras do seu pai adotivo, que lhe entregou o seu coração porque o jovem tinha acabado com a vergonha de Ron. Por isso merecia uma recompensa. O coração de unicórnio era um componente importante para muitas poções e também podia ser utilizado para outros fins. Mas o mais benéfico seria absorver todo o mana que estava contido no coração. Aeron estendeu a mão e pegou no coração. Sentiu que o coração continha muita mana. Apesar de pertencer a um monstro, quase não havia impureza nele. O jovem agarrou-lhe o coração com mais força e começou a absorver mana, sentindo-o pulsar dentro de si, enchendo-o de energia e vida. Se continuar a este ritmo, em breve será um jogador de 4 estrelas. Mesmo antes de completar 2 décadas, antecipou como tal informação causaria verdadeira sensação em todos os Lionhearts, pois em toda a história da família, ninguém tinha conseguido atingir as 4 estrelas antes de atingir a maioridade. O Patriarca e Jonathan tinham 6 estrelas cada um, e este número era considerado incrivelmente formidável e o mais forte do mundo. Portanto, o próprio Aeron fará todo o possível para alcançar 5 estrelas. Esforçar-se-á por isso para se tornar o mais forte. O seu amigo Harold colocou todos os seus esforços na criação e aperfeiçoamento de diversas técnicas e artefactos. E Arão faria o mesmo. Colocaria toda a sua energia para aperfeiçoar o ritual da chama branca que o arauto criou. Feito isto, permanecerá para sempre na memória e na história não só da família Lionheart, mas de todo o mundo. Aeron e Brennanan conheceram-se no dia seguinte. Brennanan disse que os testículos gigantes lhe custaram 30 milhões. Tudo isto enervou Aeron, que ouvia Brennanan com irritação, mas não tinha grande escolha. O homem apressou Aeron. Se não fizesse o pagamento antes da meia-noite, os testículos seriam vendidos ao licitante seguinte. Enquanto estavam no banco estatal do Pentágono,
Aaron e Brennan colocaram-se em frente a um funcionário do banco. O jovem Leonhardt entregou ao funcionário um cartão preto com o brasão de Leo. Este ficou sem palavras. Os cartões pretos eram lendários e quase nunca vistos. O funcionário tornou-se imediatamente mais gentil e perguntou em tom doce se Aaron gostaria de abrir uma conta no banco deles. Demoraria muito pouco tempo, mas o tipo frio cortou a oferta. Terminado o trabalho, ele e Brennan regressaram. Ainda tinham coisas para fazer. Aaron já o tinha ajudado. Agora era necessário encerrar o assunto. O homem explicou que seriam entregues no seu local de residência apenas após a confirmação do pagamento. Um momento tão raro que não poderia faltar olhar pessoalmente para os testículos gigantes. Aaron veio deste horror. Brennan pediu-lhe para ir tão longe ver uns ovos. O homem deve ter enlouquecido. No entanto, o rapaz rapidamente mudou de ideias e concordou com o homem. Tinha de tentar. Tais palavras agradaram a Brennan, e este notou que tinha cometido um erro com o rapaz. Sabia que não recusaria se quisesse. Assim Brennan poderia partilhar o extrato das mesmas com ele. Mas Aaron explicou que não as iria comer. Enquanto desciam as escadas, Brennan explicou mais alguma coisa a Aaron. Mas este não ouviu, não ligou aos testículos. Só queria ver Brennan usar o ritual da chama escarlate. Isto foi necessário para ver a diferença com o ritual da chama branca. Ele pode precisar desta informação no futuro. Passaram por uma multidão de pessoas. As escadas estavam mesmo por cima de um corredor movimentado, quando algo chamou a atenção do rapaz. Não podia acreditar no que via e saltou instantaneamente da escada, que estava muito acima do chão, e desceu a correr. Brennan não compreendeu o zelo de Aaron, mas este não ouviu ninguém nem nada e correu a uma velocidade vertiginosa. O tipo empurrava todos os que se atravessavam no seu caminho, incomodando e irritando os transeuntes, mas não se importou. Não podia estar enganado. Viu um cabelo de um tom roxo anormal, que exigia uma quantidade colossal de mana para ser mantido. Finalmente, conseguiu romper a camada de pessoas e viu-se num lugar mais deserto. A olhar para as costas da rapariga, não conseguia confundir aquele cabelo e roupas tão roxas com nada, embora não soubesse o que dizer. Diante dele estava uma figura do passado, a qual estavam associadas um grande número de recordações agradáveis. Era bem possível que ela não o conseguisse reconhecer, e ele não percebesse o que dizer para que ela acreditasse. Nos últimos 300 anos, Lexi não mudou nada, mas o próprio Aaron parece completamente diferente. Naturalmente, ele ainda é o mesmo Nathan, mas apenas tendo renascido no corpo de Aaron, um descendente do Arauto. Ao ouvir isto, ele irá pedir-te para parares de dizer asneiras, e muito provavelmente irá vencê-lo. Ela, muito provavelmente, continuou a ser a mesma resmungona que não sabia escolher uma expressão e dizia tudo o que lhe passava pela cabeça. O rapaz aproximou-se da namorada de longa data. Tentou agarrar-lhe a mão, mas a mão passou pelos corpos. A primeira coisa que pensou foi que havia um fantasma à sua frente, e estava louco. Mas Aaron tirou imediatamente esses pensamentos da cabeça. À sua frente estava um holograma mágico da sua namorada de longa data. A esperança e a alegria abandonaram-no instantaneamente. Permaneceu parado em frente a ela, sem querer mexer-se, enquanto o holograma também não ia a lado nenhum. O holograma de Lexi olhou para ele, os seus olhos esmeralda iguais a OS que se lembrava de anos atrás. Se fosse um holograma mágico, era de uma qualidade muito elevada. Os seus lábios separaram-se e ela falou algumas palavras silenciosamente, olhando diretamente para os olhos do rapaz. Quando as palavras foram ditas, o seu holograma desapareceu no ar no mesmo segundo, deixando a pessoa sozinha. Aaron ficou a olhar para sua namorada dissolvida. Percebeu o que ela queria dizer com as suas palavras. Ela encontrou-o. Tendo recuperado a esperança, percebeu que isto não era apenas um truque mental. Sorriu, notando que o próprio jovem também a tinha encontrado e caminhou de volta até Brennan, que devia estar à sua espera. Mas o caos de pensamentos não lhe saiu da cabeça. Aaron ficou na varanda e pensou no que lhe tinha acontecido hoje. Descobriu-se que Lexi estava viva e andava à sua procura. Mas não ficou claro como é que ela percebeu que era ele. Talvez tenha reconhecido a sua alma da mesma forma que o Petrel. Ou talvez ela tenha reparado num pendente que se lembrava de Aaron ter usado numa vida passada. Talvez isso lhe tenha dado uma ideia. Foi necessário raciocinar logicamente. Uma vez que ela lhe enviou um holograma, significa que ela própria não teve oportunidade de vir pessoalmente. Como resultado, o seu corpo provavelmente não se conseguia mexer. Era possível que alguém lhe tivesse lançado um feitiço, e havia até uma hipótese de que fosse o rei demoníaco da prisão. Agora estava claro para Aaron o que se passava. Lexi tinha o encontrado, o que significava que precisava da ajuda dele. Não teria feito nada assim. Neste momento iria procurá-la e não pararia até a encontrar. Uma vez que a sua namorada estava viva, faria tudo o que pudesse. Finalmente Brennan encontrou-o. O homem não fazia ideia de para onde o tipo tinha corrido tão inesperadamente. Mas Aaron respondeu friamente que não era da sua conta que ainda tivessem trabalho a fazer e chamou o homem para que pudessem continuar o seu caminho.
Passado algum tempo, Aaron explicou que queria que Brennan demonstrasse o ritual da chama escarlate. É verdade que não ficou claro para o homem por que é que estava tão interessado nele, porque Aaron estudou o ritual da chama branca até sair da propriedade, mas explicou que estava apenas curioso. Embora tal fosse incompreensível para o homem, este não recusou. Brennan tensionou todos os músculos e rasgou a parte de cima da roupa que vestia. Parecia ser um hábito de todo o ramo. Aaron questionou-se se era mesmo necessário rasgar as roupas para conseguir o efeito desejado. O homem explicou que, claro que não,